A Bíblia fala, lá no começo, que o homem caiu. O homem cometeu alta traição contra Deus. E o Senhor diz, de toda a árvore do jardim, Adão, você e sua mulher podem comer livremente, porque Deus é um Deus de graça, abundância, livremente, de todas as árvores, come o tanto que você quiser, sem limite, sem restrições. Só tem uma que você não come. Essa você não come, para que você saiba, Adão, que há um Deus sobre a sua vida, e que existem coisas que pertencem a Deus, e não a você. Por que Deus instituiu o dízimo? Muita gente acha que o dízimo é uma coisa da lei. Não. O dízimo é uma maneira de Deus dizer, ou de você demonstrar e entender que existe uma parte que é de Deus. Do mesmo jeito que Adão podia comer de todas as árvores, mas não podia comer de uma só. Hoje o Senhor diz, você pode usufruir de tudo, mas separa 10% para mim. Se você pega aquilo que é de Deus, você vai incorrer no mesmo problema de Adão, lá no Éden. Não é? Não confiou na palavra de Deus, da Bíblia que ele caiu, e o salário do pecado é a morte. E a morte veio para o homem. E o homem pensou até que Deus iria matá-lo. Tanto que quando Deus veio para se encontrar com ele, na viração do dia, o homem se escondeu. Mas a Bíblia fala que Deus chama o homem, e o homem tenta se esconder porque ele estava nu. Depois ele não pode se esconder, ele tentou fazer roupas para si. Como é que ele ia chegar diante de Deus nu? Deus então vem e faz a coisa mais impressionante da história. Deus diz, é como se Deus estivesse dizendo, né? A Bíblia não menciona o que Deus disse. Muita gente pode presumir. A Bíblia só diz que Deus pegou um animal, matou, tirou a pele e fez roupa para o homem e para a mulher. Que animal era esse? Apocalipse 13:8 diz que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus naquele dia matou um cordeiro, pegou a lã, pegou o pelo daquele cordeiro e fez roupas para o homem e para a sua mulher. O homem tinha que morrer, mas Deus não queria que o homem morresse, porque Deus amava o homem. Mas alguém tem que morrer então no lugar do homem. Aquele animal morreu. Você tem noção de como aquilo impressionou tanto o homem quanto a sua mulher? Naquele momento Deus estava ensinando para o homem qual era a maneira como ele agora iria se aproximar de Deus. Ele era culpado diante de Deus, então ele não podia mais chegar diante de Deus sem sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam por meio do sangue. O sangue é a moeda do perdão. Está me ouvindo? A moeda do perdão é o sangue. Não é o tanto que você chorou, não é o tanto que você arrependeu, não é o tanto que você ficou triste, não é o tanto que você prometeu que não ia fazer mais. Você pode fazer tudo isso se você quiser, mas não é nada disso que define o perdão. O que define o perdão é o sangue que foi derramado. O homem e a mulher naquele dia aprenderam como deveriam chegar. Depois o homem é expulso do Éden, ele vai ter que agora cultivar a terra. E a Bíblia fala que o homem e a mulher então tiveram 2 filhos. Quem se lembra o nome deles? Caim e Abel. Caim e Abel. Quando o homem caiu, Deus amaldiçoou a serpente, e Deus amaldiçoou a terra, mas não o homem. E Deus disse que a mulher teria o filho, e que esse filho iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente certamente pensou que não iria demorar tanto, pensou que já seria o filho de Eva, que no caso foi Caim. Satanás então vem e enche o coração de Caim contra o Senhor. Diz a Bíblia que no tempo os 2 vieram se apresentar diante de Deus. Abel veio da maneira de Deus. Deus tinha explicado para o homem e para a mulher quando matou aquele animal que nós sabemos hoje que era um cordeiro, não é? Abel seguiu a maneira de Deus. Ele pegou o cordeiro do seu rebanho e trouxe diante de Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou. Eu não sei como Caim percebeu que Deus se agradou da oferta de Abel. Eu não sei como, mas eu tenho imaginação.
eu posso supor que talvez tenha caído fogo de Deus em cima daquele sacrifício. Houve algum sinal que ficou evidente que Deus tinha se agradado. Mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Por quê? Porque a Caim não trouxe o sangue. Caim trouxe cereais. Ele trouxe trigo. Ele trouxe a cevada. Ele ofereceu da sua colheita, da sua lavoura, mas não tinha sangue. Preste atenção. Se você vai chegar diante de Deus, só tem duas possibilidades. Ou você chega sem pecado, ou você traz o sangue. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou você chega sem pecado, ou traz o sangue. Como nós não temos condição de ficar sem pecado, porque nós pecamos, então o que Deus fez por nós? Providenciou o sangue. Por isso agora, quando nós chegamos diante dele, nós trazemos a nossa oferta, o nosso cordeiro. Qual que é o nosso cordeiro? Jesus Cristo. E nós apresentamos o cordeiro diante de Deus. E porque o cordeiro é aceito, eu sou aceito também pelo Senhor. Só que Caim não fez isso. E Deus não se agradou dele. Você conhece a história? Caim, cheio de indignação e de inveja, persegue o seu irmão. Até hoje é assim que acontece. Ouça o que eu estou te dizendo. Aqueles que pregam o sangue, aqueles que pregam a graça do Evangelho, são perseguidos por aqueles que pregam o esforço próprio, o merecimento, a obra humana, a religião humana. Sempre esses perseguem. Nós não perseguimos ninguém, nós somos perseguidos. Nós não estamos correndo para atacar ninguém, nós somos atacados. É assim e tem que ser assim. Porque já foi assim desde a primeira geração de homens. Vai ser assim até a volta do Senhor. Eu não sei quanto a você, eu quero estar do lado aqui do time de Abel. Aqueles que creem no sangue do Cordeiro e que vêm oferecer o Cordeiro diante do Senhor. Diga amém. Caim então mata o seu irmão. E aí nós temos a primeira menção de sangue na Bíblia. Você sabe, não é a primeira menção de derramamento de sangue. Você sabe, você já me acompanha, você já percebeu que eu gosto muito desse princípio hermenêutico da primeira menção de qualquer coisa. Você sabe, a primeira menção de que houve morte não é essa. A primeira menção de morte é do animal que Deus matou para fazer roupa para o homem e a sua mulher. Esse animal era um cordeiro. Nós lemos isso depois lá em Apocalipse. Aponta para Cristo, quando dizem amém. Essa é a primeira menção de morte. É óbvio que houve derramamento de sangue, mas a Bíblia não menciona. A primeira menção explícita de sangue derramado está em Gênesis 4, no verso 9, que diz assim: disse o Senhor a Caim. Hoje está tudo escuro, mas então, como é que é? Está funcionando? Está estragado? Mas nós mal começamos a usar. Oh Senhor Jesus. Então lá em Gênesis, depois que Caim mata o seu irmão, Deus diz para ele, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, olha o que está dizendo, a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Essa é a primeira menção do sangue, e na primeira menção diz que o sangue fala. E o sangue de Abel estava falando. O que você acha que o sangue de Abel estava clamando, falando diante de Deus? Justiça, justiça, vingança. Justiça é bom. Justiça não é ruim. Justiça é bom. Mas tem algo que é maior, superior à justiça. É a graça e o amor e a misericórdia de Deus. E é interessante que lá em Hebreus, o Senhor diz que o sangue de Jesus também fala. Olha o que diz, Hebreus 12, verso 24. Diz assim: e a Jesus, Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, que fala coisas superiores. Veja que o sangue de Jesus também fala. E é interessante que o autor de Hebreus diz que ele fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por vingança. O sangue de Jesus clama pelo quê? O que é superior à vingança? O perdão.
Na cruz, o que o Senhor pediu para o Pai? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Hoje você tem um sumo sacerdote diante de Deus fazendo a mesma coisa. O sumo sacerdote, que é Jesus, hoje está diante de Deus continuamente dizendo o que para o Pai? Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Você não tem que temer a ira. Você não tem que viver pensando que vai cair do céu juízo sobre você. Sabe por quê? Porque você está debaixo de um sangue que está falando com Deus. E o Senhor diz, ouça o que o sangue está dizendo. Viva consciente de perdão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o sangue fala diante de Deus. E hoje eu queria orar com você, com base nesse sangue. Ontem eu disse para você, eu gosto dos irmãos, porque os irmãos eles ouvem o que eu falo e depois fica comparando com o que eu mesmo falei em outras ocasiões. Aleluia. Faz bem fazer isso. E ontem eu falei algo para você aqui e eu já imaginava que alguém iria depois me questionar. E eu falei para você que você pode sim clamar o sangue sobre a sua casa. Falei ou não falei? Quantos estavam aqui ontem? E eu disse que você pode, e eu faço isso. Eu clamo sangue sobre a minha casa. Eu clamo sangue sobre a minha família. Eu clamo sangue sobre as minhas coisas. Que o Senhor me livre, que o diabo não toque. Aí você fala, pastor, mas com base em que você diz isso? Bom, 2 versículos que eu vou citar para você simplesmente. O primeiro está lá em Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 12, Deus estabelece a Páscoa. Por acaso hoje, justamente lá em Israel, eles estão celebrando a Páscoa. Nós vamos celebrar amanhã, a sexta-feira da paixão, e domingo a ressurreição. Então, para nós, a nossa Páscoa vai ser amanhã. Nós não somos tão ligados assim no calendário litúrgico, mas acredite em mim, a sexta-feira da paixão é mais importante do que o Natal. É claro que sem o Natal não haveria a sexta-feira da paixão, mas só o Natal não iria garantir para você a salvação. Só houve salvação porque aquele que nasceu resolveu obedecer e morrer no nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, amanhã deveria para nós ser um dia de maior celebração do que qualquer outro dia. Com certeza é o dia mais importante do ano. Por quê? É o dia que nós celebramos a nossa redenção. O sangue que foi derramado. Mas a primeira Páscoa foi lá no Egito. Por ocasião da última praga, Deus disse o que para Moisés? Olha, as outras pragas não vieram sobre o povo de Israel, só sobre os egípcios. Mas essa não tem jeito, virá sobre todos. O anjo da morte vem sobre todos. Só que eu vou providenciar um livramento para você. E o Senhor então passa para Moisés, para o povo de Israel, as especificações de como deveria ser o cordeiro, de qual idade ele deveria ter, quando ele deveria ser morto. Mas o principal é que o cordeiro, depois de morto, o sangue deveria ser aplicado na porta da casa pelo lado de fora. Pelo lado de fora. O sangue não era aplicado em cima das pessoas. O sangue foi aplicado em cima da casa. Quantos creem que o sangue está sendo aplicado sobre a sua casa também? Você tem que orar sobre isso. Você não pode crer que as bênçãos de Deus são automáticas. Muitos irmãos às vezes me questionam, pastor, mas eu sou crente, pastor. Mas preste atenção, você precisa de autorizar o Senhor a abençoar você. Porque o Senhor não pode fazer nada desrespeitando a sua liberdade de escolha. Ele não pode te obrigar a receber um presente. Você tem que receber. Estende a sua mão da fé e fala, Senhor, eu quero. Você tem que pedir para o Senhor o que você quer. E você precisa de orar especificamente. Deus, guarda do mal. Livra a minha casa, livra os meus filhos, livra o meu cônjuge, livra o que eu tenho. Me livra quando eu estiver dirigindo. Você sabe, eu oro todos os dias. Porque você nunca sabe o que o diabo está pensando lá na frente, usando um homem perverso, um ímpio, para fazer com você. E eu sempre oro. E eu clamo pelo sangue de Jesus e recomendo que você faça o mesmo. Naquele dia o sangue foi colocado na casa pelo lado de fora. Por que é pelo lado de fora? Porque quem vai ver não é você. O sangue não é para quem está dentro da casa. O sangue é para esse que está vindo de fora. Em outras palavras, o sangue em primeiro lugar é para Deus. Deus está vendo o sangue. Sangue não é uma experiência que você vai ter.
Você não tem que ter uma experiência mística. Eu estou sentindo sangue descendo, eu estou sentindo que estou sendo coberto. Não, você não tem que ter essa experiência mística. É só uma questão de fé. O sangue já foi derramado e Deus diz que está satisfeito com o pagamento da cruz. Então eu creio no que Deus está dizendo, porque o sangue é para Deus ver, mas o sangue também é para o diabo ver. Aquele anjo da morte é inimigo de Deus. Ele é para aquele espírito ver. Quando aquele espírito da morte chegou e olhou, viu o sangue, não pode entrar. Presta atenção, dentro da casa você não vê, você só desfruta do cordeiro. Nós estamos aqui dentro de casa, estamos comendo o cordeiro, vamos participar da mesa do Senhor, mas sobre nós, de uma maneira que nós não podemos ver nem imaginar, somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, de maneira que não há mais condenação para você, não há mais juízo sobre a sua vida, você pode desfrutar de descanso e paz. Quantos dizem amém? Mas não é só esse versículo, eu também gosto de ler, eu queria que você abrisse lá em Colossenses 1 verso 20, que diz assim, Colossenses 1, 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus, ele foi para comprar, e ele não comprou apenas você e eu, ele não apenas nos comprou, mas comprou todas as coisas de volta para Deus. Eu sei que você tem uma ideia às vezes que as coisas são irrelevantes. Não, Deus comprou de volta toda a criação. Por isso a criação hoje geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é esse filho de Deus. Você não foi manifestado ainda. O mundo nem sabe quem você é. O mundo não tem noção de quem você é. Mas quando o seu corpo for glorificado e a glória de Deus que está dentro de você aparecer pelo lado de fora, esse será o dia em que os filhos de Deus se manifestarão. E nós cremos que esse dia está muito perto. Amém, meus irmãos? Nós queremos que está cada dia mais perto. Por isso, creia e clame, invoque, porque aquilo que o sangue cobre, o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar. Então, é importante que você creia e exercite fé dessa maneira. Amém? E o sangue de Jesus, ele atingiu todas as áreas da nossa vida. No Evangelho, menciona-se 5 momentos em que o sangue foi derramado. Cada um desses 5 momentos atinge uma necessidade específica sua. E hoje eu quero fazer um pouco diferente. Hoje eu quero pregar, e à medida em que eu prego, eu vou orar por você também. Por quê? Porque a palavra é para ser aplicada imediatamente sobre a sua vida. Cada aspecto do sangue é suprimento, é uma bênção de Deus, é uma correção celestial para coisas que a queda produziu em nós e produziu nesse mundo caído, mas que hoje o sangue de Jesus pode restaurar e pode também remover o que está desalinhado na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Pastor, de maneira prática, como é que é isso? Vamos entender. 5 ocasiões em que o sangue foi derramado. Primeiro momento em que Jesus derramou o seu sangue, está lá em Lucas 22, verso 44. Antes do Senhor Jesus ir para a cruz, ele já sabia que iria, ele vai para o jardim do Getsemane. É um dos lugares que eu mais gosto de ir em Israel, por muitas razões, mas é óbvio que essa é a principal. Nós vamos todas as vezes. Eu sempre gosto de fazer um itinerário diferente, mas tem alguns pontos que eu vou todos os anos, sempre, para ministrar naquele lugar. E o Monte das Oliveiras é um desses, porque o Senhor gostava de orar ali. E diz a palavra de Deus então, que ele, depois de todos aqueles eventos que você vê, lá em João, principalmente, né? Jesus vai para o cenáculo, ali ele lava os pés dos discípulos, ali ele faz a ceia, que é a nova aliança, ele estabelece o pão e o cálice, e ali, naquele momento, o traidor sai, e Jesus então vai com os discípulos para o jardim do Getsemane. Diz a Bíblia que ele então orava intensamente, e à medida em que ele orava, veio
nele uma angústia de morte. Preste atenção nisso. Angústia de morte. Será que para alguns é familiar isso? Essa angústia, essa sensação profunda de estresse, de depressão, de gosto de morte, de prazer, de não ter mais prazer de viver. Será que alguns de nós têm experimentado isso? Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus levou essas coisas sobre si, para que você não tivesse mais que levar hoje. Está compreendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então, vamos ler isso na Bíblia? Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu suor tornou-se gotas de sangue. Essa é a primeira vez que o Senhor derrama o seu sangue na terra. Foi lá no Getsêmani. A Bíblia não diz realmente que o suor virou sangue. Não diz isso literalmente. Mas pelo menos, na perspectiva dos discípulos que estavam ali, eram como sangue. Então eu creio que era sangue. Quantos estão comigo também? Eu creio que era o sangue do Senhor sendo derramado na terra. Esse sangue clama. Mas a circunstância em que acontece tem a ver com você e eu. A Bíblia fala que depois que o homem pecou, o homem então é expulso do Éden. E Deus diz para o homem: maldita é a terra por tua causa. Por isso agora, você vai obter dela o sustento com o suor do seu rosto. O homem antes ia trabalhar, porque trabalho é de Deus, Deus trabalha, Jesus trabalha, trabalhar é de Deus, mas suar não é de Deus. A palavra do Senhor diz que, lá em Ezequiel, no templo, o sacerdote não podia transpirar na presença de Deus. Por quê? Porque o trabalho para Deus não deveria envolver o esforço da queda, o esforço da carne. E a Bíblia fala então que o homem agora teria que suar. Mas o que o suor representa? Na cabeça de alguns, suor representa trabalho. Não, você pode trabalhar sem se desgastar. O suor representa a angústia. Eu estou plantando, será que vai nascer? Será que vai germinar? Eu estou cultivando, mas olha as pragas vindo, olha os espinheiros crescendo. O suor é da angústia, é da ansiedade, é da preocupação. E aqui o Senhor Jesus estava levando a sua angústia na cruz. Muitos irmãos se sentem tão condenados porque passam por momentos de angústia, de preocupação, de ansiedade, em função de muitas circunstâncias que acontecem. Mas eu quero dizer para você, a vontade do Senhor é que você desfrute descanso agora. Sabe por quê? O Senhor Jesus na cruz já derramou o suor da sua angústia, para você hoje desfrutar do descanso que procede dele. Quantos creem no que eu estou dizendo? Você que está aqui, você tem enfrentado ansiedade? Pânico? Alguém entre nós que sente esse medo mórbido? E você tem muito medo de perder as pessoas que você ama, você tem muito medo de não ter um plano de saúde, de não ter um sustento para amanhã, e você está sempre com receio, se apegando e com medo. Eu quero dizer para você, filho, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para a liberdade. E se você crê, essa liberdade está disponível para você agora. Por meio do quê? Do sangue que foi derramado no Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? Prensa do azeite. Ali o Senhor Jesus foi exprimido. Está me ouvindo? Não temos que viver mais assim, como quem está prensado, exprimido diante das circunstâncias. Você foi chamado para desfrutar de descanso. Há descanso disponível para você. Se você tem passado por isso, apenas ergue a sua mão. Vamos orar sobre isso agora. Você tem passado de medo, de fobia, de pânico? Fique em pé onde você está. Em nome de Jesus, sem constrangimento. Estende a sua mão direita para o céu. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, que o sangue que o Senhor derramou, que foi transformado em gotas de suor. Ó Deus, eu creio, ali a maldição foi removida, da ansiedade, da preocupação,
do pânico, do medo, da fobia. Por isso agora, pelo poder do sangue do Cordeiro que foi derramado, eu repreendo agora todo o espírito de ansiedade e de medo, todo peso na alma, todo tipo de pânico, todo tipo de angústia. Eu comando agora, sai em nome de Jesus, seja quebrado em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu creio, o sangue de Jesus me levou minha ansiedade, minha angústia, minha preocupação, meu medo, meu pânico, para que eu pudesse desfrutar, diga hoje, de descanso, alívio, paz no meu coração. Diga: pelo sangue do Cordeiro, eu rejeito todo estresse, depressão, tristeza, melancolia na minha vida, agora, em o nome de Jesus. Recebe a cura, porque Ele já levou a sua angústia na cruz do Calvário. Você crê nisso? Aleluia. Pode se sentar. Mas essa foi a primeira vez que o sangue foi derramado. Depois disso, diz a palavra de Deus que o Senhor derramou sangue quando Ele foi açoitado. Diz a palavra de Deus, lá em Mateus 27, verso 26, que Pilatos naquele dia soltou Barrabás. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, o que ele mandou fazer com Jesus? Açoitar, chicotear, entregou para ser crucificado. Esse é o segundo momento que o sangue vai ser derramado. O Salmo 22 é um salmo profético. E no salmo, você vê a descrição de como o Senhor ficou depois desses açoites. Na lei judaica, um homem não podia ser açoitado com mais do que 40 açoites menos um. A lei colocava um limite na punição. Agora, esses açoites aqui não foram feitos por judeus. Não estava seguindo a lei judaica. Esses eram romanos, cruéis, que não tinham limites na sua crueldade. Então não há qualquer razão para imaginarmos que o Senhor aqui foi açoitado só 39 açoites. Ele foi açoitado até ser dilacerado. A Bíblia fala nos Salmos que os ossos apareciam como uma terra que tinha sido arada. Por quê? Porque o açoite, ele na ponta se dividia, e na ponta mesmo tinha ou um pedaço de osso, ou uma pequena esfera, para que quando o chicote pegasse na carne, ele puxava de volta e trazia a carne junto. Presta atenção, a Bíblia fala que o Senhor não abriu a boca, não houve nenhum gemido. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas olha para cá, isso é algo que me ocorreu meditando ao Senhor esses dias. No Velho Testamento, quando o Cordeiro era morto, não havia tortura, não havia esse tipo de sofrimento. Quando o cordeiro era morto, ou o cabrito, ou o novilho, ele era morto com um único corte, que matava ele instantaneamente. Aquele animal não sofria, o sangue dele pagava, mas não havia sofrimento. No entanto, quando o Filho de Deus vem, a Bíblia fala que ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. Ao meio-dia escureceu. E ele morreu às 3 horas da tarde. Foram 6 horas de tortura. 6 horas de sofrimento. Portanto, não é meramente o sangue. É um sangue acompanhado com muito sofrimento. Muita dor. Muita dor. Eu não digo isso para você, para comover você. Como o Senhor Jesus disse, você não tem que chorar por Ele. Choremos por nós mesmos. Não é? Na verdade, Ele fez tudo isso e Ele veio para isso. Foi o único que nasceu nesse planeta para morrer. Ele veio para ser o Cordeiro. Ele obedeceu e foi. E não abriu a sua boca. Mas a Bíblia fala que não foi só sangue. Foi sangue acompanhado de dor.
por que que o sangue de Jesus tinha que vir acompanhado de dor? Será que é porque havia algum desejo terrível assim, de ver sofrimento? Não, é porque o sangue de Jesus não é só para lavar o seu pecado, tirar sua culpa. Segundo a Bíblia, pelas suas feridas nós somos sarados. Então a dor que ele sentiu é para carregar a dor que venhamos a sentir hoje. Eu sei que é difícil para muitos de nós crermos. Eu sei que muitos se recusam a crer assim, porque vivem ainda na esfera dos sentimentos, das sensações. Mas acredite em mim, o Senhor Jesus já levou as nossas doenças, para que nós não tenhamos que viver doentes hoje. Você não tem que viver doente. Ao dizer isso, eu não estou te acusando, nem te condenando. Deus sabe, pelo contrário, eu te trago uma palavra de graça e de favor. Alguém que já pagou por isso. Lá em Isaías 53, a palavra de Deus diz no verso 5, olha o que diz. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado porque o sangue não foi derramado sozinho, mas ele veio acompanhado de pisaduras, feridas, dores, sofrimento. Entendeu? Ele estava sofrendo para você não ter que viver no sofrimento hoje. Estava pagando a dívida para você não ser requerido hoje. Então você pode sim orar numa base muito poderosa do Evangelho hoje. Eu creio no sangue que me lava, mas eu creio nas feridas que me curam. Essas feridas estão repletas do sangue que me lava, mas também são feridas que me curam. Você tem orado ao Senhor nesse jejum por cura? Quantos aqui te colocaram como alvo uma cura de uma enfermidade? Fique em pé onde você está. Eu não tenho como eu impor a mão sobre você, mas não é questão de eu impor a mão, é uma questão de você crer no que está escrito. Se você crê no que está escrito, você vai experimentar a cura de Deus hoje. Está me ouvindo? Você não tem que ter uma sensação especial, você não tem que esperar ver coisas especiais, você não tem que esperar ter algum merecimento ou algo assim, nada disso. Pode ser num ambiente como nós estamos aqui agora, mas o poder está se você crê. Diga: eu creio, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: ele levou sobre si as minhas enfermidades, todas. Diga: todas. Diga: ele levou, para eu não ter que levá-la hoje. Diga: eu creio na cura, eu recebo cura. Pai, eu oro nessa hora. Coloque a sua mão onde está a sua enfermidade. Pai, eu oro nessa hora em o nome de Jesus. Pai, manifesta a verdade do Evangelho. Ó Deus, tua palavra diz que o Evangelho é o poder. Que esse poder se manifeste agora na vida desses irmãos. Traz cura, cura, em o nome de Jesus, pelo sangue do Calvário, pelas feridas dos açoites, ministro cura hoje. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode se assentar. Terceira vez que o sangue é derramado, a Bíblia fala, lá em Mateus 27, verso 29, que lhe fizeram uma coroa de espinhos. Lhe fizeram uma coroa de espinhos. Vamos ler, Mateus 27. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então pensa, eles fizeram uma coroa de espinhos. Quando a gente vai a Israel, eu gosto sempre de mostrar para os irmãos qual é o espinheiro que foi usado, o tamanho dos espinhos. Mas, além da coroa, porque era uma zombaria, colocaram na mão dele um caniço. Não sei se você sabe o que é caniço. Caniço é como se fosse uma taboca.
Entende o que é uma taboca? Qual outra palavra que eu posso usar? Eu nem sei. Um bambu. Caniço é isso. Só que fino, não é grosso, fino. Colocaram um caniço na mão dele. Mas depois, pegaram o caniço e começaram a bater na sua cabeça onde estavam os espinhos. Então, a princípio, os espinhos não entraram. Mas depois que lhe bateram na cabeça, os espinhos entraram na carne. E aí derramou sangue pela terceira vez. Numa outra circunstância. Agora foram os espinhos. Eu acabei de dizer para você, lá em Gênesis, que quando o homem caiu, Deus disse o que para o homem? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado agora, Adão, a terra vai produzir o que? Cardos, abrolhos, espinheiros, pragas. Essas coisas não existiam antes. Ou se existiam, elas eram contidas. Mas depois da queda, elas perderam o controle. Ninguém tem controle sobre elas. E as pragas são inevitáveis. Elas vêm de toda banda, de todo jeito. E o espinho, aqui nesse caso, querido, é um símbolo da maldição que veio sobre a terra. Agora, eu disse para você, Jesus derramou o seu sangue, mas o seu sangue depois vem acompanhado das suas feridas. Mas agora o seu sangue, ele veio acompanhado de uma outra coisa, da maldição. Então preste atenção, Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Jesus também morreu para te curar? Sim. Mas tem uma terceira coisa, ele morreu também para te livrar da maldição. Maldição, doenças é um aspecto de maldição, mas maldição vai muito além disso. A lista das maldições estão lá em Deuteronômio 28, depois você pode olhar. E a Bíblia fala, olha para cá um instante, não desvie a sua atenção. Toda vez que nós falamos de assuntos como esse é muito solene, já percebeu? Porque não tem nada mais sério no universo do que a cruz de Cristo. É o centro de tudo. E eu fico contente de falar para você isso hoje, numa véspera de sexta-feira da paixão. Porque tudo isso aconteceu numa sexta-feira. Não era sexta-feira, provavelmente, véspera de um sábado, era sexta-feira, véspera da Páscoa. Mas isso fica para outro dia. Olha para cá. Os judeus não podiam crucificar. Sabia disso? A lei proibia. A lei dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, a lei proibia, judeus não podiam crucificar um prisioneiro ou alguém condenado. Quando alguém era condenado em Israel, qual que era a maneira como ele era morto? Quem se lembra? Apedrejamento. Essa era a maneira que a lei prescrevia. A pessoa era apedrejada pela comunidade, mas não podia ser crucificado. O que é muito interessante, porque Jesus, em várias ocasiões, os fariseus queriam matá-lo. Em muitas ocasiões, as pessoas pegaram em pedras para jogar nele. Mas Jesus não podia ser morto apedrejado. Por quê? Porque o apedrejamento não ia cumprir o terceiro aspecto fundamental do sangue. Ele tinha que morrer para se fazer maldição também por nós, no nosso lugar. Lá em Gálatas 3, verso 13, diz assim, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Como que Ele foi feito maldição? Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas alguém fala, pastor, se os judeus então executavam a pena de morte por apedrejamento, como que aconteceu isso? Porque tudo estava nos planos de Deus. Moisés deu a lei, só para ficar fácil de você entender, arredondando, 1500 anos antes de Cristo. Nessa época não existiam os romanos. É um povo que surgiu muito depois. Lá pelo ano 200, ano 100 antes de Cristo. Olha como muito tempo depois de Moisés, apareceu esse povo terrível, os romanos, que tinha uma maneira muito cruel de executar os seus criminosos. Era por meio da cruz.
penduravam na cruz. Era uma maneira que eles tinham de produzir sofrimento, agonia, mas também de causar medo nos povos que eles iam conquistando. E esse povo então veio e conquistou Jerusalém, estava lá em Israel. E Jesus não foi morto pela mão dos judeus. Os religiosos o condenaram, mas os romanos aplicaram sobre ele a punição romana, que era a cruz. Por isso, ele não podia ser morto de outra maneira. Você não acha fantástico como as coisas de Deus se cumprem na história? Tinha que ser na cruz. Uma coisa que judeu nunca fez. Nunca fez. Jesus sofreu. Por que ele sofreu? Para levar a maldição que estava sobre nós. Muitas pessoas dizem, constantemente: olha, pastor, existe maldição hereditária. Você não crê nisso? Eu vou dizer para você aqui, definitivamente, eu creio em maldição hereditária. Mas não para você. Só para quem está lá fora. Só para quem não creu ainda. Quem não creu, está debaixo de maldição. Quem ainda não creu no sangue, vive debaixo de maldições, que vão passando de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto, uma geração para outra. Maldições. Entendeu? Coisas que ficam na família e não saem. É loucura? Pois a loucura está lá há gerações. É um problema de caráter, de roubo, está lá há gerações. Criminosos há gerações. Certos tipos de pecados se manifestam há gerações. Por quê? Porque isso não é coisa comum, não é consequência natural. É maldição. É maldição. Mas você não tem mais que viver debaixo de nenhuma maldição. Porque você já foi liberto dela. Cristo já se fez maldição no seu lugar. Quantos creem no que eu estou dizendo? Há coisas que são maldições, porque são hereditárias. Outras coisas são aprendidas, como alcoolismo, droga, passa de pai para filho. Certas práticas imorais passam de pai para filho. Mas você já foi liberto. Pastor, mas eu ainda vejo, que certas coisas ainda querem manifestar na minha vida. Exatamente, o diabo vem só para ver se você aceita. Ele vem e ataca para ver se você tolera. Mas se você se levanta e diz: aqui não, eu não, eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Eu estou em Cristo, e em Cristo não há mais maldição nenhuma. Ele já se fez maldição no meu lugar, quando Ele derramou o seu sangue na cruz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você crê nisso? Quantos têm orado aqui por filhos, por netos? Fique em pé onde você está. Você vai clamar agora. A bênção de Deus vai passar de você para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, as gerações que virão depois de você. Mas mais do que isso, maldições do passado não têm mais legalidade na sua vida. Maldições familiares do passado não têm mais espaço para nós, porque Cristo já se fez maldição no nosso lugar. Então eu não estou orando para remover maldição na sua vida. Não, ela já foi removida. Eu estou orando para você entender que você já é abençoado. Ergue a sua mão direita. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos, que em fé estendem a mão agora. Tudo aquilo que tem passado de geração em geração, e que de maneira ilegal tem chegado até eles, ou até os seus filhos, nós comandamos agora que seja cancelado pelo sangue da cruz do Calvário. Cristo já se fez maldição, nós estamos agora debaixo da bênção, e eu ministro agora a bênção do céu. Em nome de Jesus, eu declaro: você é abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você está na bênção, você é suprido pelo poder de Deus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Pode sentar, deixa eu encerrar. Quarto, logo depois disso, então primeiro ele suou sangue, depois a Bíblia fala que ele foi açoitado, foi ferido, é sangue junto com a nossa dor. Depois é o espinho, é o sangue removendo a maldição. Mas depois a Bíblia fala que ele foi cravado na cruz. Suas mãos e os seus pés foram cravados na cruz, e essa é a quarta vez que o sangue é derramado. Por que que as mãos foram cravadas? Porque as nossas mãos representam as nossas obras pecaminosas. Nosso pecado foi cravado lá.
Nossos pés representam o nosso caminho tortuoso, longe de Deus, desviado da verdade. Nosso caminho, nossos pés foram cravados na cruz. E pelo seu sangue, eu vou dizer para você hoje, os seus pecados foram removidos. Seus pés que eram tortos foram alinhados, retificados. E o seu caminho agora pode ser reto na presença de Deus. Tudo porque Ele já sofreu a punição. Tudo porque Ele já derramou o sangue. E esse é o aspecto do sangue que nós falamos mais frequentemente. Que é o aspecto do perdão, da redenção, do pagamento da dívida, da punição que deveríamos ter. E Ele teve completamente. Na cruz, Ele experimentou a separação, que para nós é um mistério, para que você nunca mais fosse separado. Jesus, em todo o Evangelho, só ora a Deus chamando-o de Pai. Pai, sempre Pai. Mas na cruz, Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Ele faz isso? Para que você nunca tenha que fazer essa oração. A oração vai ser sempre: meu Pai, como que o Senhor me ama tanto. É sempre de perplexidade, porque nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus hoje. Ele foi separado de Deus para que você fosse eternamente unido ao seu Pai. Nada pode separar você dele. Não é por causa de você, não é pelo tanto que você se agarra em Deus. Não, é Deus que desceu de lá e se agarrou em você, filho. Ninguém toma você das mãos de Deus. Por isso você está seguro. Oh Deus, que o Senhor abra os seus olhos. Meu Deus, como essa mensagem, você já sabe ela de cor e salteado, mas como ela tem poder para mudar a nossa vida. Por último, eu queria que você ficasse de pé e já pegasse o seu pão e o seu cálice. A última vez, a quinta vez que o sangue é derramado, está lá em João, no capítulo 19, no verso 34. João 19, 34. Diz, você colocou Jó, é João, eu sei que parece, mas não é igual. Ok? Mas um dos soldados fez o quê? Jesus já tinha bradado: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas um soldado veio e fez o quê? Com uma lança abriu-lhe o lado. Veio uma lança e furou do lado. E logo saiu o quê, meus irmãos? Sangue e água. Agora você tem uma outra combinação. Você percebe que cada momento é uma combinação? Porque cada momento é para um propósito. Qual que é a combinação aqui? É o sangue junto com a água. O que que a água simboliza? Jesus é a rocha. Ele é a pedra. Dele sai água, como saiu na rocha, lá no deserto, para matar a nossa sede. Mas ele disse lá em João 7, verso 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui você tem uma rocha fluindo água viva. Água viva para você. Mas antes da água saiu o quê? Saiu o quê? Volta lá para João 19:34. Antes da água sai sangue. Logo saiu sangue e água. Seja preciso com a palavra, as coisas estão na sequência que devem estar. Primeiro vem o sangue, depois a unção. Onde o sangue é aplicado, depois a unção é derramada. Porque você está coberto do sangue, agora há uma promessa: rios de água viva vão fluir de dentro de você. Rios de água viva. Por quê? Porque Ele é a rocha e dele sai. Isso nos mostra que o perdão do sangue é para a vida. Que o perdão do sangue vem junto com a unção do Espírito por toda a vida. Porque a rocha é a mesma e ela nos segue, que é Cristo. Por isso, cada vez que você medita, crê e declara que é perdoado,
você sente algo em ebulição dentro de você. Agora mesmo alguns estão sentindo essa ebulição dentro de si. Sabe por que você está sentindo? Porque você crê no sangue. Quando você crê no sangue, começa a jorrar coisas de dentro de você. Essas coisas são águas vivas, águas vivas. Essas águas vivas vêm junto com o sangue, vêm junto com o perdão. Você é perdoado. Feche os seus olhos. Pastor Rigonato vai vir aqui fazer a confissão do pão e do cálice. Mas antes disso eu quero que você ergue ele para cima. E é a sua história com Deus. É você que vai receber hoje. É você que está recebendo hoje. Não são meras reuniões, filho. Isso aqui é tempo de avanço, de alimento, suprimento espiritual. Eu queria que você, por um momento, apenas invocasse o sangue e dissesse: Senhor, derrama, cobre-me, a mim, a minha casa, com teu sangue. O sangue que me tira da opressão, do medo, da ansiedade. O sangue das feridas que me cura. O sangue dos espinhos que tira a maldição da minha casa. O sangue dos cravos que remove toda a condenação. O sangue que libera a água viva que flui da rocha. Apenas fala para ele. Enquanto você fala, creia, o Espírito de Deus está movendo sobre você.